Bom, sejam bem-vindos, né? Hoje a ideia aqui é fazer um apanhado geral sobre a ideia de visualização de dados e depois a ideia de mapeamento, que é uma forma também de visualização de dados que envolve uma relação com cartografia, né? Eu acredito que vocês tenham interesses diversos, né? Então, assim, fiquem à vontade para me interromper, perguntar quando vocês quiserem, saber se tiverem alguma dúvida específica também. O que acontece geralmente aqui é que cada um vem motivado por uma razão. A gente já conversou um pouco aqui sobre Python, né? Mostrou interesse. Mais tarde a gente vai ter essa oficina também. Depois dessa, a gente vai ter uma oficina sobre uma linguagem de programação Python relacionada com a possibilidade de empreendedorismo digital. Então, vai ser com as meninas do PyLadies, que fazem um trabalho bem legal de pensar a diversidade dentro da programação e trabalhar essa linguagem de Python, assim, que se relaciona um pouco também com essa temática. A gente pode falar um pouco disso mais no final. Bom, a ideia aqui é pensar diversos exemplos, né, para a gente entender do que de fato se trata isso. Assim, quando a gente fala de mapeamento de dados, visualização de dados e mapeamento. Eu botei ali de plano de fundo uma cartografia antiga do Rio de Janeiro, que eu acho que aqui a gente já tem um pouco do sinal assim, do que se trata. Apesar de ser uma cartografia, ela tem uma sinalização, né? Então, assim, é um pouco disso que a gente vai tratar. Como visualmente a gente chega a uma explicação, a gente elucida melhor ou traz uma nova visão sobre dados, que são coisas geralmente um pouco mais brutas e complexas, um pouco não compreensíveis de cara, assim, né? A ideia é a gente trabalhar, de que forma a gente pode trabalhar essa linguagem para tornar esses dados mais compreensíveis e ter uma nova visão em relação a eles. Opa, boa tarde, tudo bom? Bom, então, logo de cara, eu trouxe um tipo de visualização que a gente está muito acostumado, né, que é o gráfico. A gente vai passar por gráficos assim, ao longo de... no fundo, a gente está sempre falando um pouco sobre diferentes tipos de gráficos, mas esse é o que a gente entra em contato logo de cara, assim, que a gente está acostumado, que é muito utilizado cientificamente. E ele é um pouco mais engessado, né? Assim, ele geralmente... esse clássico da coisa de dois eixos, mais ou menos, tem muitos números e pouca parte visual. Eu trouxe aqui um pouco de estoa disso, que é o pessoal do jornal Nexo. Eles fazem tem um trabalho bem legal de jornalismo investigativo e eles têm um conteúdo geralmente muito bom de infográficos e visualização de dados. Esse aqui fala um pouco sobre concentração de renda. Ele ainda é muito no molde tradicional que a gente tem, né, de gráfico, esse gráfico de barras tradicional. Só que aqui eles já começam a trazer um pouco desse espírito mais novo em relação à visualização de dados. Eles trabalham um pouco mais de cores, trabalham um pouco mais de partes grifadas. Eu acho que, no fundo, quando a gente está... Cada vez mais a gente guarda dados e a gente produz dados, né? Eu acho que os desafios atuais têm sido cada vez mais a gente saber como que a gente lida com esses dados e como que a gente compreende esses dados que a gente está gerando. Uma pessoa, assim, por exemplo, um perfil do Facebook, a quantidade de dados que ele gera é absurdo, né? Então, assim, o que isso significa? O que a gente pode extrair disso? Que tipo de compreensão a gente pode tirar disso? Bom, e aqui um gráfico tradicional que, apesar dele ser tradicional, assim, eu acho que ele traz de cara de uma forma... Ele é um bom gráfico tradicional, né? E a gente tem aqui, de cara, a gente consegue ver a informação principal dele, que é a soma de 1% dos mais ricos com 9% dos mais ricos do Brasil é igual a metade da riqueza total do país. Então, assim, 10% da população brasileira concentra metade da riqueza, mais da metade da riqueza total do país, assim. Então, isso seria um tipo de dado que, se a gente fosse lidar de forma escrita, seria muito mais complexo a gente entender, fazer essa soma mental. Então, a gente tem uma parte visual que vai auxiliar a gente nisso, né? Então, a gente vai emergir aqui numa discussão que é sempre sobre isso. Como que uma linguagem visual pode auxiliar a gente na compreensão de dados, que são coisas um pouco menos compressíveis, mais brutas, geralmente.
E aí eu trouxe uma série de exemplos, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar sobre outras coisas também. Eu trouxe aqui algumas coisas variadas para a gente pensar diferentes formas de comunicação, né? Sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, gente? Saber, assim, nessa concentração de gráfico, como usar isso numa página de rede social para você fazer o seu comércio, sua loja virtual, o seu trabalho, entendeu? Aumentar o número de pessoas para poder ser, assim, ser bem divulgado, não só na parte de pessoas alcançadas, mas bem alcançado também na parte de seleção. A informação chegar na pessoa certa e não pessoas que vão ficar olhando aquilo ali e não é de interesse daquela pessoa. Sim, exatamente. Isso é muito relevante. Assim. Atualmente o Facebook ele criou até uma ferramenta que é o Pixel, né? Que você consegue visualizar de acordo com a sua página quais são. Você consegue ter um gráfico, né, visual de quem você está atingindo, porque realmente é exatamente sobre tudo isso que a gente está pensando, né? Você tem uma relação ali de likes com o seu público, né? Com quem você quer alcançar, mas isso é muito difícil de mensurar se a gente não tiver um apoio visual, né? Uma outra relação que a gente tem também, que pode ajudar bastante, eu não trouxe nenhum exemplo específico sobre engajamento de venda, marketing digital hoje, mas eu acho que a gente vai falar aqui sobre bases que são exatamente as mesmas bases utilizadas por mecanismos como esse. Por exemplo, o Pixel, que é novo agora, e tem também o Google, quando você faz um site, você consegue analisar quem é seu público, quem está entrando, quantas pessoas tem, através do Google Analytics. E eles fazem a mesma coisa, eles vão pegar dados brutos lá. Porque, assim, o que diria... O importante é a gente bater o olho de cara naquela coisa, entender qual a idade, né, do nosso público, quem eu estou atingindo, quem eu quero atingir. Isso seria muito complexo se a gente não tivesse esse apoio visual, né? Eu estou perguntando isso assim, porque eu vejo falhas, assim, tanto no Facebook, não que eles tenham obrigação de ser perfeito, mas para mim são falhas, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa acima do peso. Sim. E o Facebook, por algum motivo, não sei qual, vive me mandando coisas de dieta, emagrecimento, academia, que não são do meu interesse. Sim. E eu vejo isso acontecer com pessoas, por exemplo, pessoas negras receber propagandas direcionadas de rap, de roupas, assim, que são de arquétipos de pessoas negras. Eu acho isso um pouco de racismo e de gordofobia. Sim, completamente. Não é porque uma pessoa é negra necessariamente que ela tem que curtir rap, que ela tem que curtir, entre aspas, coisas de pessoas negras. Sim. Eu sou gorda, que eu necessariamente tenho que ter um complexo com o meu corpo. E essas são falhas que eu não quero cometer na minha loja. Sim. E também não é nem interessante para mim, porque vai ser uma propaganda que eu vou estar pagando em vão. Sim, exatamente. Aí a gente cai meio que num pouco numa armadilha, né? Isso que você falou está completamente correto. Pelo menos a partir da visão que eu tenho do algoritmo do Facebook, porque a perspectiva deles, eles têm uma equipe que pensa exatamente sobre isso, é ali que eles ganham de fato o dinheiro deles, né? Porque o serviço é de graça, mas eles querem engajar as pessoas a criar anúncios, assim. De fato, a publicidade é o que move eles, assim, além de uma parte que a gente vai até comentar aqui, que são os dados que os usuários geram. E isso tudo é transformado em comércio. Então, na verdade, eles não estão nem um pouco interessados, ainda que o discurso corporativo seja, às vezes, até um pouco mais bonitinho, mas eles não estão nem um pouco interessados em saber como a gente se sente em relação ao conteúdo que eles voltam para a gente. Eles, na verdade, estão fazendo uma série de algoritmos que é justamente para tentar engajar ao máximo a venda. Então, eles são até um pouco grosseiros, né? Às vezes a gente procura no Google. Existe uma cruzagem de dados, assim, cruzamento de dados. Se você procurar no Google, panela Tramontina, você só vai ver panela Tramontina no seu feed do Facebook, né? E assim, como o WhatsApp e o Facebook são o mesmo proprietário, então eles provavelmente compartilham um certo tipo de inteligência de algoritmo voltado para isso. Então, por exemplo, provavelmente se você falar uma coisa que é muito comum, só um exemplo básico, se você adicionar um contato no WhatsApp, ele vai te sugerir como amigo no Facebook. Mas isso também se reverte de outras formas. Provavelmente, se você escrever no WhatsApp, quero uma panela, eu não tenho aqui um embasamento, não vi o algoritmo e estou falando, mas eu acredito que sim, porque isso é fácil de fazer. Então, se você botar lá, quero comprar uma panela para o seu amigo, é provável que você tenha
uma propaganda lá no seu Facebook com base nisso. A questão é, eles não estão nem um pouco preocupados de como a gente vai se sentir, de fato. Assim. Eles estão... É isso, eles olham para toda a base de usuários deles, que eu não sei de cabeça quantos são, mas é uma base absurda. E eles pensam, como a gente transforma isso em engajamento para venda, como que a gente valoriza as ações do Facebook com base nisso, né? Então, no fundo, como sair disso se o algoritmo... O que é o algoritmo? Toda uma série de regras, como se fosse assim, todos os programas são feitos com base no... O algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, né? Eles escrevem lá, esse programa tem que fazer isso, se o usuário fizer isso. Então, se o usuário escrever o e-mail dele, ele vai entrar, vai ficar logado. É uma receita de bolo, assim, sobre o que vai acontecer. Então, o tempo inteiro eles estão escrevendo várias receitas de bolo que vão levar a gente para esse caso que você falou, que é isso. Eles acreditam... Então, isso é muito delicado. Por exemplo, tem um caso... Eu não lembro qual é a empresa, não sei se foi é uma empresa de... E, ao mesmo tempo que é muito delicado, é cada vez mais utilizado no comércio, e isso fica uma coisa um pouco assustadora. Assim. Tem um caso que é muito famoso, que é de uma empresa que vende produtos para gestantes nos Estados Unidos. Então, ela meio que cruzava os dados dos usuários e ela quis antecipar um pouco, enviar uma mala direta para os usuários, assim que ela percebesse, não necessariamente o usuário se identificasse como gestante, né? Com base assim, se eu já procurei... exatamente. Tem um comportamento. A pessoa tem uma gestante, assim, eles identificam usuário de sexo feminino. Quando ela começa a fazer uma série de buscas, tem, sei lá, 70% de chance que ela esteja grávida de fato. Então, o que eles pensaram? Vamos enviar uma mala direta para casa dessas pessoas todas e a gente já engaja toda essa galera, né? Só que o que aconteceu? Teve um caso que ficou famoso, que uma usuária, ela estava grávida, ela escondeu da família, ela não queria que a família soubesse, e ela recebeu uma mala direta lá, parabéns, você está grávida, compre esses produtos com a gente. Então, assim, é tudo muito sutil, né? Muito invasivo ao mesmo tempo. Então, assim, tem repleta razão em relação a isso. Mas como fugir disso que é difícil, né? Assim, de fato, a gente vai ter que... Como fugir disso dentro do próprio serviço, né? Porque, assim, é difícil sair do Facebook quando a gente pensa em vendas, porque, de fato, é onde a gente tem ali a maioria das pessoas agindo, e eles cada vez mais estão investindo nisso. O Facebook está botando meio de pagamento, então acho que a ideia do Facebook a longo prazo é ser um mecanismo de pagamento, tipo, funcionar como uma rede social, tipo o Mercado Livre. Eles têm tudo para passar a perna no Mercado Livre, assim, você compra por ali. A gente tem cada vez mais grupos de venda. Mas como fugir disso estão no próprio algoritmo deles, né? É difícil, assim. Talvez a gente possa pensar em estratégias. Talvez até o próprio comércio... Não sei, aí eu entro numa área que também já estou... uma sugestão, né? Não sei se está correto. Talvez o próprio comércio sugerir isso, falar, ó, nosso público é esse, voltado... É preciso hackear, né, esse sistema. Não é fácil, não é fácil. E a mesma coisa vai acontecer com o Google, que tem um mecanismo... Porque, assim, o que é o Google, de fato, né? Ele é um mecanismo de busca que tem uma relevância. Ele conseguiu tomar notoriedade com base nisso. Existiam outros, ele tomou com base numa relevância X. Então, assim, eles sempre vão trabalhar para fazer esse algoritmo funcionar a favor deles, né? Desde que mantenha uma quantidade de usuários que eles queiram. Então, mais ou menos isso. Assim, é de fato uma pergunta difícil, né? Como a gente sai disso? Eu não sei muito bem como a gente sai. Porque, na verdade, no fundo, a gente não está saindo disso. Cada vez mais a gente está entrando, né? E, assim, a base que eles usam, e a gente pode também utilizar a nosso favor, eu acho que visualização de dados tem muito a acrescentar nesse sentido, que a gente pode usar a nosso favor, como de uma forma argumentativa. Eu separei aqui alguns casos em que a gente elucida algumas questões que normalmente a gente não conversa. Tem até alguns casos mais lúdicos e tal, sobre a questão de profundidade do mar e tal. Mas tem umas questões aqui também que elas podem servir como argumento para a gente falar não, isso está errado, a gente está olhando para um caminho inverso, talvez seja melhor a gente prestar mais atenção ali. Acho que isso pode acontecer com o Facebook também. Facebook eu separei um caso e a gente vê um pouco, acho que está nos próximos slides. Eu vou passar aqui, então. Essa daqui que eu separei é um exemplo. Claro, pode ficar à vontade. Essa ferramenta Pix, paga ou não? Olha, eu não sei até que ponto ela é paga. Geralmente o que eles fazem nesses serviços online é você tem uma cota, né? Até certo ponto, que aí você experimenta o serviço e depois eles começam a cobrar. Eu não experimentei a Pixel a fundo, assim, mas eu vi que o Facebook lançou. Então, eu acredito que por hora eles queiram... Ela só serve para fanpage do perfil pessoal, né? Eu acho... Da moda
Eu nunca testei, mas eu acho que talvez seja mais para fanpage, né? Que é uma coisa mais de engajamento de venda. Eu acho que eles também, você consegue associá-la ao seu site, entender qual tipo de relação você está tendo entre a rede social e aquilo ali. É mais ou menos isso, assim. Mas é uma ferramenta muito nova, eu não testei. Eu conheço, por exemplo, mais o Google Analytics, né? Que é bem completo também. Então, e existem outros mecanismos também. Existe uma ferramenta chamada HubSpot, que ela serve só para guardar o que chamam de leads, né? Leads é o seu potencial cliente. Então, é engraçado, o mercado de tecnologia cada vez mais tem pensado nesse sentido de pensar quem é potencial cliente, né? Eles ficam trabalhando, então ali você às vezes fala, para baixar esse serviço, coloque seu e-mail aqui. E ali, na verdade, a gente já está só dando mais informação, né? E criando mais possibilidade para eles engajarem a gente, e quando a gente vê, a gente se torna um usuário da coisa. Essa daqui não tem nada a ver com venda, né? nem marketing. Essa visualização aqui que eu separei, ela é uma visualização bem interessante, mas eu acho que ela tem mais a ver com a ideia de como a gente pode olhar de uma forma diversa, a gente pode olhar de uma forma diferente para alguma coisa que a gente está acostumado a olhar dentro de um viés clássico e como isso pode ficar muito mais claro, né? Às vezes tentar ser um pouco mais limpo e ver o óbvio assim na coisa. Essa daqui é uma visualização foi feita na revista Piauí em 2014, durante as campanhas eleitorais. Ela é baseada em mapear a trajetória dos candidatos à presidência da época. Então, os principais candidatos eram a Aécio, a Dilma e a Marina Silva. E aí, essa visualização ela foi feita em parceria com a Media Lab da UFRJ. Um amigo meu fez o design, que é o Marlos, manda super bem, assim. E aqui, assim, quando a gente pensa em trajetória, geralmente a gente pensa em mapa, né? A gente fala, teremos um mapa e a gente vai ter círculos de trajeto ali. Eles tentaram seguir por um caminho não óbvio. O que ele fez? Ele separou em eixos aqui no círculo, e a gente tem ali do canto sudeste, ali na parte de cima o nordeste, aqui a parte do norte, centro-oeste e sul. Então, assim, de cara, e cada cor é referente a um presidenciável. Ele lançou aqui uma. Cada cor é referente a um presidenciável. Então, o vermelho é a Dilma, assim, para tentar fechar com base na nossa compreensão clássica também, que, assim, é necessário você ser claro, né? A pessoa olhar e, de fato, ter associação rápida. Então, eles colocaram com base um pouco aproximando nas cores dos partidos. Então, vermelho é a Dilma, eu acho que azul é o Aécio e amarelo é a Marina. Então, assim, de cara, a gente consegue ver que os presidenciáveis, ao longo da campanha, eles ficam mais sempre no sudeste, né? Eles vão muito pouco para o norte. E, assim, a gente pode pensar o que gera isso. Mas o que é legal nisso é que, de cara, a gente já tem uma informação muito rápida. Assim, pum, os presidenciáveis estiveram muito mais no sudeste do que qualquer outro local. E aí, a partir daí, a gente pode pensar em uma série de explicações para isso. Mas o importante disso com um auxílio visual pode ajudar a gente a fazer uma compreensão rápida sobre a coisa, né? Talvez se a gente tivesse uma trajetória, ficaria um pouco mais complexo, se reverteria um pouco de linhas. Assim, esse é um pensamento sempre um pouco muito voltado para a ideia de design gráfico, né? Que é como a gente organiza uma informação de uma forma mais clara possível, como que a gente pode ser claro de uma forma também criativa e nova. Siga. Sim. Com certeza. Esse aqui é criado com uma ferramenta chamada D3JS, que é uma biblioteca de JavaScript, que é uma linguagem de programação que é utilizada para a web, né, para fazer sites. E ela tem evoluído bastante. E essa daqui é um desenvolvimento gráfico dela. Eu também... Sim, sim. Hoje, mais tarde, a gente vai ter, se fazendo propaganda de novo, a gente vai ter a oficina da PyLadies, né? Elas vão, assim, o único empecilho para a gente começar, não é um empecilho, não é um desafio, é a gente começar a programar. Hoje, mais tarde, a gente vai ter a oficina da PyLadies, que são mulheres da tecnologia, que pensam tecnologia de uma maneira bem legal, e aí elas vão fazer uma oficina de introdução à programação bem maneira em Python. Então, quem se interessar. E, assim, criando uma base em Python, a gente consegue também criar coisas em JavaScript, tudo dialoga.
Eu vou abrir só o site aqui, porque tem uma coisa legal, que ele tem uma linha do tempo. Então, ele é animado. Isso é uma maneira assim, da gente fazer a parada, a visualização utilizando uma tecnologia web, né? Que são essas tecnologias de site. A gente consegue fazer animações, consegue ficar interativo. Não fui eu que o fiz, né? Foi o pessoal da Media Lab da UFRJ, o design foi o Marlos e esse trabalho foi feito na Piauí, estava no site da Piauí na época. E aí, é bem interativo, vou tentar sair da frente aqui de todo mundo, mas você consegue filtrar aqui por agência presencial, tem uma animaçãozinha, ação de campanha. Então é tipo, mas a Dilma esteve aqui no Centro-Oeste, será que ela não estava ali necessariamente por agenda de campanha e tal? Tem uma parte, uma solução que eles criaram aqui para o exterior, né? Eu acho que o exterior é a agenda presidencial, se a gente tira, ele sai. E o mais legal disso tudo é a linha do tempo, né? Que a gente vai vendo como que vai progredindo ao longo do tempo essa participação deles nos locais, assim. Exatamente. Exatamente. Assim, diz muito, né? É isso que é legal, assim, através de uma parte... E eu acho que o que eu gostei bastante nessa visualização é que eles seguiram por um caminho não óbvio, né? Eles fizeram... Por que um círculo, né? Porque esse caminho de... Por que não fazer um mapa e pintar o mapa? Eu acho que eles deixaram mais limpo. Tem uma regra, assim, geralmente, em design, que é quanto mais limpo, tende a ser mais claro e, naturalmente, mais eficiente. Nem sempre, mas normalmente os designers costumam seguir essa regra de tentar ser um pouco mais limpo, né? Que o pessoal fala, tentar ser um pouco mais clean, mais minimalista. Mas nem sempre. Mas, assim, depende dos casos. Mas eu acho que aqui eles cumpriram bem essa função e aí eles usam a parte do centro aqui para especificar o que é cada parte e tal. Bem legal, eu acho que ainda está no site da Piauí, mas, assim, antigo. Engraçado que a gente não tem meio que um banco de dados para essas coisas, né? Tá lá no site da Piauí, não sei se um dia eles quiserem tirar do ar, não sei qual vai ser o legado disso, mas uma informação legal, assim. E tirado de dados oficiais. Agora, por exemplo, se a gente está em casa, quero saber qual é a trajetória dos presidenciáveis, óbvio que a gente consegue consultar, né? Mas não vai ter essa clareza. Então, acho que a relação está um pouco aí, assim. Bom, seguindo aqui. Aí aqui é muito do que a gente estava falando. Isso aqui é uma visualização de redes de Facebook. Isso aqui era uma possibilidade que tinha antigamente. Era uma possibilidade que tinha antigamente e hoje em dia não tem mais. O Facebook fechou essa possibilidade de a gente extrair os dados de quais são as nossas relações para a gente fazer uma análise. Nessa época, eu acho que foi até 2014, mais ou menos, a gente conseguiu extrair. Então, isso aqui foi feito conjugando com 2 programas, né? Um que é o NetVis, que é um aplicativo que ele baixava os nossos dados de perfil de usuário. Hoje em dia o Facebook não abre mais esses dados, assim, por questões estratégicas corporativas. Eles querem ter um monopólio disso que de fato pertence a eles ali legalmente. Mas nessa época dava para fazer. Então muita gente fez essas visualizações e conjugado com um programa que é o GEF, que ele, se eu não me engano, é um programa francês feito por uma universidade francesa, se eu não me engano, e ele cria essas visualizações, você dá dados para eles, ele cria essas redes. Cara, o que é bem legal, assim, que eu cheguei a fazer, quem me apresentou também esse trabalho foi esse amigo Marlos, que é bem legal, a gente fez uma brincadeira de fazer entre todos os amigos, ele apresentou, vamos fazer, que, assim, de cara, quando você vê uma rede dessa, assim, você tira da perspectiva de números, você consegue ver assim, você de cara, todo mundo olha para isso, identifica os núcleos de amigos que a gente tem. Você vê mais ou menos uma história da sua vida aqui. Então, é o clássico, quando a pessoa faz isso pela primeira vez, ou fazia, né? Era ela olhar e entender como é que foi progredindo o ciclo de amizades dela ao longo da vida. Então, por exemplo, essa aqui é a galera do trabalho ali em cima, aqui é a galera da escola, essa galera aqui é a galera do futebol. Então, você cria essas relações assim, facilmente você consegue fazer subgrupos de relações. E aí agora, se a gente consegue projetar isso, que é um dado que o Facebook tem, se você consegue jogar isso para uma rede
preponderante de pessoas, você consegue entender como é que são formados, os núcleos na sociedade. Assim. Então, se você faz isso em nível do Rio de Janeiro ou do Brasil, você consegue entender mais ou menos como estão segmentados. É óbvio que os dados vão ser bem mais complexos, vão ser em maior quantidade também, mas isso ajuda facilmente. Então, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas existem as conexões feitas aqui, então a gente consegue, é até meio perigoso, assim, que você consegue ver quem tem mais relevância em termos de contatos, de uma maneira geral, socialmente, né? Isso, assim, pode ser interpretado de diversas maneiras. Às vezes a pessoa só, de fato, tem vários contatos, né, várias pessoas adicionadas, mas isso também pode ser uma questão de quem de fato tem apresenta uma possibilidade de exatamente, essa é a palavra que eu estava procurando, de influência socialmente. Então, assim, você pode ver, talvez, uma questão política aí dentro. Assim, é bem complexo e bem frutífero a possibilidade de a gente analisar dessa forma. Eu também, como está um pouco distante, eu queria que vocês entendessem. Porque ele vai fazendo esse programa, o GEF, ele vai pegando quanto mais conexão você tiver, mais ele torna... Você pode controlar isso, mas ele mais torna maior a sua bolinha. Então, as pessoas vão ficando com relevâncias diferentes, assim, dentro dessas conexões. Deixa eu só clicar aqui. De visualização de dados. Voltado para a parte científica. É muito utilizado na área científica, mas é de visualização de dados. Você bota uma tabela ali, ele te joga essas relações. Sim. Sim, você pode botar lá no Google, GEF. Ele dá para usar para diversas áreas. Tem gente que pega, por exemplo, dados de livros e você entende como são formados a trajetória de personagens ali dentro. Que é bem legal, bem interessante. Eu vou aumentar aqui, que isso que é o legal, que você consegue... Aqui estão geradas essas imagens, já não está dentro do programa, então a gente não consegue ser tão interativo. Mas ele mostra... É bem complexo, assim. Ele mostra, de fato, todas as relações entre as pessoas, assim. Ele isola quem está numa relação diferenciada. Então, por exemplo, essa pessoa que ela tem conexão, ela é uma pessoa que está dentro da vida dessa pessoa, mas ela tem uma conexão... Estou na frente do pessoal aí. Mas ela tem uma conexão entre outras áreas. Então, de cara, você percebe que tipo de relação ela tem com ela, assim, né? Ela está próxima, mas ela se comunica com todos os grupos. Então... enfim, se chutasse, talvez seria alguém próximo, um amigo, um namorado, alguma coisa assim. E isso voltado ao que a gente falava, né? Assim, como o Facebook é uma ferramenta poderosíssima, porque a gente está o tempo inteiro fazendo dados ali dentro. E eles sabem, dados assim, no mercado digital são caros, né? Existem serviços, por exemplo, eu acho que até hoje o Instagram ele de fato não dá lucro direto, mas ele vale pela quantidade de usuários que ele tem. Isso é uma relação meio complexa assim, no mercado digital, mas eu acho que o Instagram, eu acho que o Uber também tem um pouco disso. Ele se autossustenta, mas ele vale mais pela quantidade de usuários que ele tem do que, de fato, pelo que ele gera em dinheiro. Assim. Então, por quê? Porque ele está gerando dados, porque ele é um potencial de venda grande. E é mais ou menos o que está acontecendo com o Instagram agora. Né? O pessoal começa a anunciar ali dentro, patrocina post e tal. Sim. Então é absurda. E a gente vai ver, teve até um caso que até foi bem polêmico da atriz que perdeu no trabalho porque a página dela não tinha muito like. Isso e ela não tinha muitos amigos no Instagram. Sim. O que acontece agora também, outro dia eu vi, o pessoal botou, tipo, o pessoal faz uma página Uber oficial, fake. Aí um monte de gente curte, aí quando tem, sei lá, 20 mil seguidores, como o Instagram você pode mudar, até agora, né? Não sei se eles vão mudar isso, como você pode mudar o nome, eles mudam o nome e vendem. Então você começa um perfil com 20 mil seguidores, assim. Então é isso, também tem essa coisa popular da galera tentar hackear isso e ganhar em cima, né? Mas é isso, é um jogo, né? O que significa isso? Também tem, não sei se vocês viram teve uma reportagem que rolou sobre fazendas de likes que rolam pelo mundo. Na China tem algumas, em Taiwan, que são... O pessoal coloca uma série de aparelhos, automatiza, você pode botar bots. Bots são softwares programados, né, que ficam curtindo
ali o tempo inteiro. Então, eu tenho um amigo que ele criou uma página também, assim, ele consegue puxar likes para o Instagram dele só com um bot que ele fez. Porque quanto mais você interage no Instagram, mais você vai receber likes. Então, por exemplo, se você chega lá num usuário, dá uma carinha feliz num usuário que você nem conhece. Essa é uma tática antiga, né, de páginas, assim. Sair curtindo uma série de perfis e aí de 900 que você curtiu, pelo menos 400 voltam. Então, você tem vários, o pessoal chama também de crescimento, growth, tipo, existem várias formas de fazer isso. Assim. Então, na verdade, vale muito, não vale nada ao mesmo tempo, né? Porque existem técnicas de você burlar tudo, assim, né? Aí no YouTube, pra mim, a parte mais interessante, porque eu tenho um canal no YouTube. Que maneiro. E eu tenho muitos amigos que também têm e sofrem muito com isso, principalmente a galera da música. Sim. Que precisa, né, de ter bastante views e para você fazer, e acaba perdendo para pessoas que têm esse apoio. Sim. Digital. Completamente. Eu queria saber como que funciona essa coisa de like, porque eu vi que tem pessoas, tem programas e tudo mais que dá like automático, você dá muitos likes em uma hora, em um dia. Sim. Eu queria saber mais sobre ver pela perspectiva do... Eles tentam tirar um pouco isso, porque a partir do momento que você tem essas... Por exemplo, seria muito fácil, por exemplo, o Facebook vender likes, ou o Instagram vender likes. Isso é sempre um serviço geralmente terceirizado, porque eles perdem um pouco a credibilidade do próprio serviço que eles estão tentando mostrar ali. Apesar de, por outros lados, não ter muita credibilidade, mas eles querem, é o interesse deles estratégico de manter. Então, eles vão tentando refinar um pouco a tecnologia para isso não acontecer, mas acontece bastante. É esse caso que eu falei agora, que existem espaços onde assim, comércio, né? A galera tem vários smartphones celulares programados para ficarem curtindo alguma coisa específica. Com certeza isso acontece. Eu sei desses casos do Instagram. Eu não sei muito, por exemplo, no YouTube como acontece, mas eu acredito que seja muito também valioso, né? Porque visualização no YouTube gera dinheiro automaticamente. O YouTube agora tem sido, se pega as novas gerações, tem sido a nova TV, né? De uma maneira geral. A TV caiu bastante. Não é só o Netflix que afetou a TV, o YouTube afetou bastante. A juventude vê bastante gameplay, fica o tempo todo no YouTube, muito mais do que na frente da TV, muito mais, por exemplo, do que a minha geração passou. Então, torna-se um lugar caro, né? Um lugar de comércio, assim. Então, eu acredito, sim, que existam várias empresas. De forma análoga a isso que eu falei do Instagram, que o pessoal criam esses perfis fakes para gerar likes com nomes famosos e depois vendem. Eu acredito que deva existir alguma coisa similar. Não botaria uma mão no fogo no YouTube, né, que não exista. Mas, assim, mecanismos oficiais, eles até tentam disponibilizar um pouco. O Pixel é uma tentativa disso, né? O próprio YouTube tem uma ferramenta de análise, né? Você consegue tentar ver um pouco quem é seu público, como que você direciona e tal. Eu acho que sempre um pouco partindo desse princípio. Eu acho que um denominador comum entre todas essas ferramentas é justamente a visualização de dados, né? Quem está me vendo, qual é o perfil, para onde eu vou, tudo mais. Ainda que por essas coisas que burlam esse sistema, de fato, fique difícil, assim, da gente ter uma continuidade, né? Pensar, não tem muito sentido você concorrer com quem tem bots, né? Com quem tem robôs que ficam o tempo inteiro curtindo. Mas vamos ver assim, até que ponto. É uma guerra contínua, né? Eles acabam também tentando sofiscar um pouco, porque não é interesse deles comercial que isso aconteça. Passando um pouco aqui, tem essa visualização de dados aqui, que é também agora uma coisa completamente diferente. Ela é feita com a mesma tecnologia, D3JS, que é uma tecnologia também para a internet, para fazer sites, que utiliza JavaScript. E eu botei até aqui está linkada. Deixa eu ver se... Eu acho que perdeu o link aqui. Bom, eu vou aproveitar então e mostrar para vocês o site aqui, como vocês mostraram interesse em saber um pouco mais sobre essa tecnologia. Essa visualização que eu separei, ela está como exemplo.
D3 significa Data Driven Documents, né? Que é um conjunto de código assim, de programação. Então, eu acho que é mais interessante para quem, de fato, quer começar a programar ou para quem tem interesse de saber que, pelo menos para internet, a gente consegue fazer coisas interativas, né? E outras tecnologias usam isso também, Facebook, Instagram. E aí tem uma série de exemplos aqui, se vocês quiserem, quem tiver esse interesse mais a fundo, saber, foi o que vocês perguntaram, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver vários exemplos utilizando só essa tecnologia. E aí um desses é esse que eu te separei. Não, ele é em inglês. Ele é em inglês. Mas a gente pode fazer o seguinte, no final eu pego o e-mail de todo mundo e eu vou separar algumas coisas em português, para quem tiver interesse também. Algumas coisas eu trouxe, por exemplo, do canal Nexo, eles todos, como assim, um canal de comunicação, um jornal brasileiro, todos são em português. Esse aqui especificamente é em inglês, está um pouco mesclado. Aí eles têm um pouco disso, né, interativo, que é legal, assim, ou a mais dessa forma de tecnologia. E esse daqui, especificamente, é sobre diretores de cinema e a relação que eles têm com os atores que normalmente eles trabalham. E aí é muito legal assim, para a gente ver como isso sai também um pouco da área científica, da área social, e a gente consegue empregar isso na parte cultural, né? E aqui a gente consegue visualizar logo de cara, assim, por exemplo, o Paul Anderson, na verdade, ele tem uma série de filmes com o mesmo ator. E aí consegue ver um pouco do estilo que cada diretor de cinema tem. São diretores hollywoodianos, né, estrangeiros, com base no desenho que é formado com esse núcleo de atores que eles costumam trabalhar. Então, por exemplo, enquanto o Paul Anderson trabalha sempre tem 4 filmes, 5 filmes com o mesmo ator, o Christopher Nolan, geralmente, ele está aqui entre o Michael Caine e o Christian Bale. Se a gente vai descendo, tem uma série de gente, o de Alien, cada um faz um desenho diferente. E aí tem um diretor aqui, que é um diretor japonês, que é o Akira Kurosawa. Você vê a quantidade de atores que ele já trabalhou. Assim. Então, é uma perspectiva diferente. Isso também diz um pouco... Isso está em ordem cronológica. A princípio, não é só uma questão de estilo. Isso também diz um pouco de como funciona o mercado, esse grande mercado do cinema. Que quanto mais você trabalha com os atores que têm notoriedade, mais também você tem uma chance de impulsionar seu filme. Então, assim, o Akira Kurosawa, na década de 60, ele tinha uma diversificação muito maior lá no Japão de atores do que outros diretores têm. Então, não é só uma questão de estilo, né? É uma questão também de como o mercado do cinema pauta a concepção desses filmes. Então, a gente vai ver vários, por exemplo, o Wes Anderson, ele sempre tem vários filmes com Bill Murray. Enfim, é legal assim, para a gente ver como esses dados dizem bem mais do que parecem a princípio. Bom, esse aqui é mais... também, assim, chegando para uma área completamente diferente, mas para a gente falar um pouco também de infográfico, né? Infográfico, assim, quando a gente pensa em visualização de dados, o infográfico, quando o design ele vai se desdobrando bastante ao ponto de usar de ferramentas, usar de concepções visuais para tornar isso cada vez mais didático, claro e compreensível. Então, o infográfico, geralmente, eles trabalham, além da parte de dados, eles trabalham com bastante ilustração, trabalham com uma questão de proporcionalidade. A ideia é você fazer esse usuário que está ali imergir naquilo de uma maneira bem mais clara. E aí tem esse daqui que eu separei, que é uma noção de profundidade do mar, assim. E ele vai apresentando várias comparações. O infográfico geralmente tem muita comparação em escala real, que a gente consegue ver mais ou menos, situar as coisas de forma... e utiliza muita ilustração, né, desenhos. Está carregando bem devagar. Foi. E aí ele foi feito no Washington Post, né? Aí tem uns textinhos aqui.
sobre o que se trata de fato. E aí ele começa os comparativos. Eu não sei como que eu não queria ficar na frente de todo mundo, eu vou tentar puxar para cá. Conseguem ver daí, todo mundo? Então aí, por exemplo, ele tem um comparativo aqui. Ele começa com um Boeing 777, né, em tamanho assim real em relação a isso, e aqui um porta-aviões australiano, um grande porta-aviões. E aí ele começa fazendo aqui, que ele está a 22 pés, né, essa medida. E aí ele continua, e aqui ele já passa mais ou menos por um monumento. Ele usa como exemplo... É isso, assim, você sempre faz referências a ícones que estão próximos ao seu público, né? Então ele usou várias referências aqui, de fato são um jornal internacional, usou várias referências americanas e que dialogariam com aquela cultura. Aí ele está falando do movimento Washington Monument, né, que fica no Distrito de Colômbia, que já tem 555 pés. Então, esse mais ou menos seria uma profundidade. Vai descendo mais um pouco, e aí ele a 1.000 pés, mais ou menos. Se não me engano, 1.000 pés, alguém me corrija, eu acho que são 330 metros, né? É mais ou menos por aí. Eu acho que é isso, 330 metros, 1.000 pés. E aí ele faz a comparativa aqui do Empire State Building, que é um edifício super grande. Aí aqui é o quão, a 1.600 pés é o quão consegue chegar esse submarino americano, assim, né? É o mais profundo que ele consegue chegar. A gente vai descendo 2.000 pés, então quase 1 quilômetro, mais ou menos, se eu não me engano. E aqui é o mais fundo, a 2.600 pés, é onde termina mais ou menos a ponta do Empire State, e é onde começa o mais fundo que uma lula gigante consegue chegar. E aí, 3.000 pés, e aí aqui é o mais fundo que uma baleia cachalote consegue chegar, 6.280 pés. E aí a gente vai vendo que vai dando uma sensação de proporcionalidade, né? Você vai descendo 4.000 pés. Então, 4.000 pés seria, eu acho que 1,2 km. Não sei, depois a gente corrige. Chato é que vai ficar gravado, né? Se eu estiver errando. Bota depois lá um pi na legenda e fala outra coisa. 4.600 pés. É o mais profundo que chega esse tipo de sonda. 5.000 pés e 1 milha. A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. 7.000 pés, 8.000 pés. Então, é sempre dentro de uma proporção real, sempre a gente entendendo quão profundo ele está falando. E é aqui um outro tipo de baleia, né? Essa Cuvier, é o mais profundo que consegue chegar um mamífero. 10.000 pés, 2 milhas, 11.000 pés. E aí, a 12.500 pés é onde está o casco do Titanic, né? Onde ele chegou até agora. E aí, descendo, 14.000 pés. E aí, a gente chega ao máximo que consegue chegar uma sonda levando passageiros, 14.763. E aqui, a 15.000 pés, eu acho que é o máximo que se conseguiu chegar uma sonda artificial para, enfim, para fins de pesquisa. E é assim, que a gente tem meio que uma noção, através de um desenho, da proporcionalidade. E assim, se a gente fizesse isso só através de números, talvez a gente não teria essa noção de profundidade. Nossa, como está descendo. Nossa, como o Titanic está abaixo. Assim, mas como ele usa uma série de comparativos, as pessoas sabem que o Empire State é grande e tal, a gente consegue fazer essa comparação. Exatamente. Você vai ficando uma coisa vertiginosa. Nossa, tá descendo. Isso não para nunca, ai meu Deus. Bom, aí aqui, voltando para o Jornal Next também, isso é uma coisa bem maneira. Aproveitando que a gente está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Isso aqui é uma visualização de dados que eles fizeram sobre... Pegaram a totalidade dos livros de arte que a gente utiliza em graduações de arte, de história da arte, nas universidades, e foram pegando todos os nomes de artistas e foram vendo qual é o perfil desses artistas. Então, vou abrir aqui... Então, esses foram os livros aqui. Para quem já, enfim, fez alguma graduação do tipo e tal, são clássicos, né? Do Argan e tal.
do Gombrich. Então, aí eles fizeram esse apanhado de, dentro da história ocidental, 2.384 artistas, né, que foram mapeados nesses livros, nomes de artistas. Desses 2.364 artistas, que são, cada um ponto desse aqui é um artista, só aquela quantidade ali em vermelho são mulheres. Né, são 2.169 homens e 215 mulheres. De todos esses artistas e dessas poucas mulheres, só 2 são negras, né? A Lorna Simpson e a Barbara Chase-Rebold, que são ambas americanas. E de todos os homens, apenas 20 são negros. E aqui também a distribuição de como aparecem os nomes dentro do mapa mundial, né? Então, assim, sempre focalizado no mesmo eixo. Esse eixo aqui de cima do norte, aquele pouco da Ásia e tal, que é o grande mapa do desenho ocidental, assim, né, por excelência, a gente vai ver também em outras visualizações. Assim, é incrível como as coisas vão congruindo e batendo, né? Querem dizer muito mais do que a gente pensa a princípio. E aí dos brasileiros são esses aqui citados. São 9. Né? Então, de toda a história dessa arte ocidental, só 9 são brasileiros. E é isso. Isso poderia ser dito através de escritos também, através de outras formas, mas assim eu acho que fica um pouco mais impactante. Né? Essa aqui já é uma outra visualização, que se comunica, por acaso, muito com aquela visualização que a gente viu anteriormente, que são esses pontos demarcados, né? Esses países ao norte, que é o que eles chamam de mapa da poluição luminosa, que é quando você pega por satélite uma foto, essa aí está já ilustrado, né? Mas quando você pega por satélite uma foto, onde estão as manchas de luz. E isso, naturalmente, reflete quais são os países mais industrializados, né? Considerados mais... com desenvolvimento econômico dentro do eixo ocidental, são os mais com maiores riquezas acumuladas. E aí a gente tem o desenho claro aqui que também congrui com aquele de artistas, né? A gente tem só uma manchinha aqui no Brasil, mais ou menos nesse eixo sudeste aqui. Tem uma parte por completo ali na América do Norte, super forte, Japão, super forte, Europa, super forte, ali um pouco na Índia, China um pouco, aqui só a Nigéria na África, África do Sul, esses pontos aqui um pouco ali em Buenos Aires, mas o resto, toda essa parte aqui ao sul, está apagada. Bom, e é isso, assim, não quer dizer não diz só apenas sobre luz, né? Isso diz sobre um monte de coisa, sobre relações econômicas e de poderes entre os países. Aí, bom, esse centro de pesquisa aqui, eles também tem um site. A linguagem da web, né, de sites, está muito ligada se aproxima muito com visualização de dados por conta dessa possibilidade de interação. Né? Você consegue ir passando. Por mais que você consiga fazer uma animação muito legal no After Effects em vídeo, você tem uma coisa ali um pouco fechada, né, dentro daquele plano. Você direciona o olhar para aquilo. Por mais que você consiga fazer um infográfico muito legal também, puramente de design gráfico, numa imagem, pode ser incrível, também está fechado ali naquele plano. O bom dessas possibilidades é que você abre a interação, então a pessoa, bem ou mal, ela pode procurar ir para... Você tem uma multiplicidade de informações e a pessoa pode ir aonde de fato interessa para ela. Aí aqui só mostrando que você consegue consultar aqui mais ou menos o que significa cada parte, fazer o overlay de momentos, né? Eles têm esses momentos aqui que eu sinceramente não sei o que significa, eu acho que tem a ver com mancha, com base, enfim, não vou nem arriscar, eu não sei o que significa. Mas aí é isso, né? Sempre tem essas possibilidades de interação dentro dessas possibilidades do web. Bom, esse aqui também, a gente está entrando no âmbito agora que eu acho que tem a ver com a segunda parte do título,
A gente já viu lá nessas últimas 2 visualizações que é isso. Quando a gente começa a associar visualização de dados com cartografia, a gente começa a trabalhar nesse âmbito de mapeamento, né? Pensar a cartografia junto com alguma sinalização. Esse vídeo aqui que eu separei, ele fala sobre a progressão e história dentro de uma cartografia das 5 maiores religiões do mundo, assim, não principais, né, maiores. Tem mais adeptos registrados. Aí, bom, eu separei aqui para a gente ver. Fiquei meio preocupado, porque ele está há muito tempão carregando e só carregou isso aqui, mas qualquer coisa a gente... Tá em inglês, mas eu vou tentar comentar um pouquinho. Não sei se ele travou. Ele faz meio que uma... Vou voltar aqui um pouquinho. Ele faz meio que uma linha do tempo. Ali ele sinaliza quais cores ele vai utilizar. Aí o hinduísmo começa nesse... Indus Valley, né? E aqui embaixo tem uma progressão. Vou tentar tirar essa propaganda aqui. Tem uma progressão de tempo. Ele vai mostrando como as coisas são concomitantes também, né? Então, o hinduísmo se espalhando por toda a Índia, avançando um pouco pela China. E aí o Buda nasce. E aí já começa a propagar o budismo, muito rapidamente também, dentro da própria Índia. Aí, ali por volta do ano 0, Jesus é crucificado. E o cristianismo começa a se espalhar pela Europa. Está numa escala muito, muito rápida, né? Aí agora, olha como que se espalha o Islã, né? Bizarro, assim, muito rapidamente, numa proporção gigante. E aí, basicamente, um quadro que chega muito próximo do que a gente já tem hoje em dia, né? Que é o cristianismo na Europa, o Islã avançando um pouco, tem um pouco da questão das cruzadas, a dominação que teve ali na Península Ibérica também. Bom, aí a invasão da América junto com o cristianismo. E aí esse roxo é o cristianismo vindo pela América e suas vertentes, né? E a partição da África, que torna cristã toda a parte inferior da África, subsaariana. E ali tem até uma parte hinduísta, né, na ponta da América. Eu não sei se é Suriname, Guiana. E aí tem mais ou menos o quadro atual que a gente tem de religiões. Bom, aí a gente consegue ver de forma rápida, né, numa trajetória de muitos anos, assim, como que de fato foram evoluindo as religiões ao longo do tempo. Sim, exatamente. Esse é um olhar completamente ocidental, né? Por isso que eu falei no início que são as consideradas 5 religiões com mais adeptos, mas não necessariamente as mais importantes, né? E ali eu acho que ele mostra também o ponto importante nesse sentido, que ele mostra que quando tem a colonização da África, né? A partição da África, e eles vêm... Mas, ao mesmo tempo, se você perceber, eles não coloriram nada na própria América, em totalidade, né? Ali estava vazio, só veio chegando o cristianismo. Então, é óbvio que existiam uma série de culturas, exatamente, indígenas, tem várias religiões, exatamente. Bom, então, prosseguindo aqui. Esse aqui é um pouco interessante também, relacionando com o mapa, que é uma visualização do que são os trends, né? Que são o que está em alta no Twitter. Então, a gente consegue ver em tempo real quais são... Ele vê por 3 eixos, né? Que são as palavras, hashtags e usuários.
qual usuário que tem mais preponderância, quais são as hashtags que estão em alta e quais são as palavras. O Twitter, existe uma série, vocês vão poder ver uma série de análises que fazem em cima do Twitter, porque isso tem a ver também com uma postura de empresa. Assim. Não que eles queiram menos o lucro, mas eles têm uma postura de liberar, que a gente chama de APIs. Eles liberam informação externa, então você consegue fazer um serviço que consulte dados do Facebook. Mais tarde as meninas do Python vão estar aqui, e com Python você consegue fazer facilmente buscar dados do Twitter, porque eles, enquanto empresa, eles resolveram seguir esse posicionamento de liberar um pouco mais a informação. O Facebook não faz isso, então por isso que é mais difícil você não vê tanto, por exemplo, em análise jornalística, o pessoal botando lá, isso está em alta no Facebook, né? Sempre, não é a palavra que está em alta, é sempre uma especulação. O Facebook ele tem uma API e ela dá alguns acessos. É um clássico que a gente sempre usa, se você perceber em outros sites, tem um lance de você fazer o login pelo Facebook. Então, isso é uma coisa... Alguns sites que a gente entra, normalmente, você vai entrar e aparece a janelinha do Facebook, ele fala, esse site quer consultar no seu Facebook os seus dados do perfil público. Então, eles têm esse tipo de API, eles integram com algumas coisas, mas eles são meio... Então, você consegue, atualmente, eu falei que aquele do NetVis está fechado agora, né? Que eles tiraram, não é mais estratégico para eles ter isso aberto, mas tem outros que você consegue ver. Você consegue ver interação de grupo, se você quiser, curtida de página de um usuário, mas relativo ao usuário em si, não. Você consegue ver algumas coisas. Sutil. Eles têm um site, eu vou até mostrar aqui, aproveitar. São livres. Eu acho que as que tem que pagar entram num nível bem maior, assim, que é acordo entre empresas, né? Empresas grandes, assim, que alguém fala, me interessa saber, assim, porque teoricamente eles negociam por conta própria, né? Eles têm um termo lá de usuário que a gente assina automaticamente quando a gente entra, e aí está na mão deles. Então, se eles quiserem negociar com qualquer empresa grande, é isso. Eles vão negociar porque então, assim, a gente não sabe de fato quais são as negociações que eles estão fazendo com algumas empresas, né? Existem acordos somente de cooperação com o governo e tal. Algumas empresas têm mais que outras, e isso tem umas reportagens que são sobre isso, quem tem mais, quem tem menos. Aqui é o próprio caso no Brasil, o WhatsApp já teve alguns problemas com a justiça também, porque não libera alguns dados e tal. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, que é dentro de outra perspectiva, né? É uma coisa mais de programação, assim, mas é legal para a gente ver que esses serviços que a gente está habituado também eles têm outra vertente, né? Então, tem o Facebook para desenvolvedores. E aí, essa API deles... A API, basicamente, é uma coisa que a gente consegue ficar consultando, né? Dados. É um meio da gente consultar dados do Facebook. Aí, eles oferecem alguns serviços. Aí, para eles, agora também é interessante que eles querem cada vez que mais lojas usem o Messenger para fazer atendimento. Então, vai ter atendimento através do Messenger. Então, eles estão abrindo a API para você fazer o seu bot lá de atendimento pelo Messenger. Então, tem sempre a ver com estratégias das empresas, né? Isso. Exatamente. O Instagram também fez isso, né? É exatamente isso. E aí, eu acho que eles querem evoluir essa ponto, sei lá, falar com a Vivo vai usar o Messenger para te atender, entendeu? É uma coisa meio assim. E aí, para eles, é bom. Assim. A estratégia do Facebook, desde o início, assim, me parece ser uma coisa de cada vez mais te ter ali dentro, né? Tanto que você consegue ler notícias pelo Facebook, foram coisas que eles foram aderindo. Agora tem essa parte de comércio, você já pode cadastrar seu não só para fazer anúncios, mas você pode cadastrar para fazer compras, o seu cartão de crédito. Aí tem essa parte aqui, e é mais ou menos isso. O Twitter tem um muito aberto, que eu vou até botar aqui, né? Já. E aí, assim, para quem se interessar com as meninas do Python, a Thaís e a Paula, elas vão dar as bases, né, para a gente fazer esse tipo de consulta. Pronto. Aí aqui o Twitter ele tem muito isso, ele é aberto. Então, a gente vai ver, por exemplo, esse serviço que eu vou mostrar agora, ele é baseado nisso. Os caras conseguem pegar... Então, para quem tiver curiosidade, é só botar Twitter Developers. Bom, aí entrando aqui, nesse site,
é isso. A gente vai ver mais ou menos uma cadência de hashtags, né? Está carregando ainda. Então, ele tem um mapeamento, uma cartografia, e aí ele consegue bater essa cartografia com o que está sendo utilizado, que está em alta, de hashtags, palavras, né, e usuários. Aí ele cria esse mapa aqui, mais ou menos, a gente consegue filtrar. Bom, aí vamos ver aqui, por exemplo, Brasil, o que está em alta agora? Feriadão, churrasco, piscina, outubro, Feliz Dia das Crianças, hashtag, @frases de bêbadas, Didico, Cirilo, enfim, debate capital, hashtag. Aí você consegue, aqui, lá no Ceará é a Fazenda, tá bombando a Fazenda. Aí, por exemplo, aqui mais para a Espanha. Enfim, está rolando debate político lá. Ontem eu dei uma olhada lá, Catalônia. Tem alguma data aqui que o pessoal está falando. 12 de outubro, Fiesta Nacional, alguma coisa, Hispanidad. 12 de outubro parece que é um feriado lá, né? Dia de la Hispanidad. E aí nos Estados Unidos também, enfim, assim, é legal porque a gente consegue ver de forma... Ontem eu entrei, tinha muito dos Yankees, eu acho que é um time, né? Você consegue ver muito o que está de fato em alta, batendo com essa cartografia. E é legal, assim, para a gente entender espacialmente. E aí tem toda essa possibilidade de interação também, que você consegue fechar só... Eu vou deixar só hashtags. Aí você tira as palavras e usuários. Está atualizando. Então, hoje é quinta e tem TBT, né? TBT está bombando lá. Ah lá, Feliz Jueves. A galera dá Feliz Quinta-feira, né? Que loucura. Feliz Jueves. Parece que é uma onda latino-americana da Feliz Quinta-feira. Bom, é isso. Enfim, é um tipo de visualização também, né? Que a gente consegue bater de acordo com a cartografia, assim. E o legal disso é que justamente o Twitter ele é aberto, ele consegue... ele tem essa política de ser mais aberto. Então, por isso que a gente vai ver jornalisticamente uma série de informações. Então, ele é um serviço terceirizado, numa organização fez por fora, outras pessoas. Ele não é relacionado diretamente com o Twitter. E aí, quando um serviço, por exemplo, como o Twitter, ele tem esses dados abertos, qualquer pessoa pode consultar. A gente pode sentar aqui e a gente pode fazer o nosso serviço nesse sentido. Assim. Também é aberto, free para você. Também Isso. que você é um serviço parecido, só que você mapeia aonde está o seu nome em conversas mesmo sem ter hashtag. Tipo, uma maneira geral, assim, né? Então, para todos esses casos, a gente tem que ter... esse serviço tem que disponibilizar de alguma forma. O Twitter é muito aberto nisso, né? É uma política deles lá. Eles, enfim, não... Eu acho que talvez eles ganhem mais relevância dessa forma, de alguma maneira. Então, sempre tem muita reportagem investigativa ou simplesmente jornalismo que vai comentar, tá em alta no Twitter, tal coisa, tentar bater isso com um paralelo social, alguma coisa assim. Eu acho que isso ajuda, ao mesmo tempo que ajuda um pouco o jornalismo, acho que atrapalha um pouco, porque eles acabam caindo em pegadinha, como a morte, a famosa morte de seu barriga. Exatamente. E outros mortes, acho que também teve um outro artista aí também, eles mataram, Isso total, assim, isso é meio que uma... Total. Isso é uma coisa que o jornalismo está aprendendo agora como lidar com isso, né? Que foi... Tá aí em voga, acho que foi o dicionário Cambridge que fez a palavra do ano, 2016, o Stanford, não sei, alguém famoso aí, que é a pós-verdade, né? Que são justamente esses factórios criados socialmente, muito impulsionados pela internet, aí pegaram como base a campanha
americana, do Trump, que gerou vários factóides, não necessariamente é uma coisa verificada. Isso fica muito, assim, tem a ver com vários processos de democratização da comunicação, e você não tem mais um intermediário jornalístico para isso. Então, na verdade, o jornalismo está aprendendo a lidar com isso agora também, né? Com todo mundo. E essa do Seu Barriga, eu vi uma entrevista do cara que ele fez durante um evento, assim, falou, vou matar alguém. Aí alguém falou, eu administro a página do Seu Barriga no Wikipedia, eu dei relevância lá. Então ele mesmo, porque se o Chaves morrer é uma comoção, mas o Seu Barriga ninguém pode morrer a qualquer momento. Então eles foram criando, eles também tinham técnicas, sabe? Não foi uma coisa que, eles tinham, o cara sabia da técnica que ele podia chegar até ali. Então, de certa forma, meio que hackearam um pouco essa coisa toda, assim. Então você consegue... ontem eu entrei... Tem muita questão política também, né? Então, o pessoal faz tuitaço. Tinha um que era desde nossas crianças em paz, lá, da questão conservadora e tal. E é isso, cara, eles foram pensando mais relevância, então eles sabiam que eles tinham que... não foi uma coisa aleatória, eles sabiam que eles tinham que bater junto com a página do Wikipedia, que apesar de ser uma coisa que tem uma verificação muito boa, ele deu sorte de estar na palestra dele um cara que tinha relevância dentro do Wikipedia para alterar uma informação durante um tempo, antes que ela fosse descoberta. Então ele sabia, porque, por exemplo, morreu Seu Barriga, eu vou e falo pro Marcos aqui, Marcos, morreu Seu Barriga, a primeira coisa que a gente vai fazer é Google, Seu Barriga morreu Seu Barriga, e aí vai lá ver no Wikipedia. A partir do momento que você vê lá, dia 12 de outubro de 2017, que Seu Barriga morreu, você começa a acreditar, opa, tá no Wikipedia também. Então eles foram batendo várias coisas, assim, né? Meio que hackear, assim. E o jornalismo tem que aprender meio que lidar com isso. Teve também um muito famoso, que foi pelo mesmo cara, que ele fez toda a campanha falando que durante a Copa, que a Coreia do Norte tinha, ele começou a fazer essa parada fake meses antes da Copa, e aí ele criou um fake canal de televisão norte-coreano no YouTube, e aí começou a espalhar release. Então, o cara se esforça para essas coisas, né? E ele sabe também aquela história daquela mulher que era a executiva do Google, que dava palestras caríssimas aqui no Brasil. Eu acho que o Del Pass, não sei. Nossa. A empresária que falou que era executiva do Google, executiva também de várias empresas de network famosas, e deu várias palestras, e quando foi descobrir a verdade, a única coisa que ela passou perto foi que ela conseguiu um estágio muito rápido, acho que não sei se Facebook, não sei se foi no Google, mas tudo que ela fazia palestras caríssimas, escreveu livro que bateu recorde de vendas contando uma mentira. Então, isso que é difícil, né? É muito sutil, né? Como a gente lida com isso, né? Como que tá todo mundo, eu acho que na verdade aprendendo a lidar agora, todos os meios. Com a relevância da Wikipédia para fazer mapa de dados, pesquisar dados nela, assim, olha, eu não... aplicabilidade, assim. Eu nunca vi nenhuma API nem nada assim no Wikipedia que seja voltado para mapeamento. Nunca vi nada de... Eles têm, eu nunca vi nenhuma API interativa no Wikipedia, mas pode ser um desconhecimento meu, assim, não sei, alguém já viu alguma coisa. Eu nunca vi, o que eu vejo geralmente são imagens, né? Eles geralmente têm uma imagem ilustrativa, eles trabalham geralmente com esse modelo, né? Que é um modelo Wikipedia já antigo, assim. E aí eles têm uma questão tudo de uma comunidade, verificação de dados. A gente está falando do Wikipedia, mas o Wikipedia já faz bastante tempo, eu acho que mais de 10 anos atrás, ele teve uma pesquisa que fizeram, né, a quantidade de verbetes errados era mesmo da Universidade da Escotagem Britânica. Então, na verdade, ele é eu acho muito bonito, né, assim, o modelo do Wikipedia, que é uma contribuição coletiva que acaba por funcionar de fato. Isso aí foi meio que uma hackeada que, caso você vai, foi uma hackeada que o cara deu, que ele tinha relevância ambiental, mas ao mesmo tempo ele deve ter perdido credibilidade ali dentro para fazer essa brincadeira. Mataram o Seu Barriga, eu não reconheço esse personagem, mas na Wikipédia, sabe o dado real que ele estava ali, só para cuidar de... Não, porque assim, o Wikipedia funciona da seguinte forma, eu não sei muito a fundo, mas ele funciona assim, tem vários contribuidores, e aí você faz uma contribuição e você submete a ela uma aprovação. Só que você vai ganhando credibilidade, e aí você consegue submeter menos a aprovação. Eu acho que esse cara tinha uma credibilidade, tô achismo, tá? Ele tinha uma credibilidade e ele conseguiu... Ele sabia que rapidamente... ele sabia que tinha um tempo antes, que é o tempo da imprensa ir lá
ele sabia que ele podia botar ali, depois iam consertar, mas ele sabia que tinha um tempo, então foi meio que uma coisa de... Aí o cara me foi uma imprensa que ele morreu, o cara foi lá nem pede e confirmou a morte. A imprensa também, assim, como que a imprensa utiliza, né? Assim, óbvio que a galera está tentando cada vez mais se sofisticar, mas a princípio também o jornalista dispõe dos mesmos meios que a gente, né? Então, é isso. A galera vai no Wikipedia também, vai ver lá, será que é verdade, bate com outras fontes. É um pouco de saber lidar, igual o caso dessa menina, acho engraçado, assim, foi o caso emblemático, eu só não me lembro o nome dela, porque nenhum dos contratantes, das pessoas que davam credibilidade total a ela, dos editores do livro, teve a intenção de pelo menos ligar para alguma dessas empresas, para o Google e outras grandes que ela se dizia ser assessora, dona de uma master empresa, de network, enfim, ligar e verificar a veracidade dos fatos. Sim, tem essa responsabilidade. Então, não teve, foi um pouco de falta de responsabilidade que acabou acatando que ela não conseguiu fazer o nome dela no meio de uma mentira bizarra que era facilmente verificável. Sim, mas também essa coisa das pessoas se projetarem dessa maneira também não é tão novo, né? Existem outros casos, enfim, tem um filme aí de um cara que ele se projetava. Não lembro exatamente do filme, mas, assim, são cada vez novos meios, né, de fazer isso. É o caso que a gente está falando do Instagram, as pessoas criam esse perfil fake, depois você pode muito bem estar com o nome ali de uma empresa, depois de ter feito esse perfil fake, e aí você tem 20 mil curtidas, não, seguidores, e aí teoricamente você tem uma credibilidade. Mas a primeira coisa que eu olho no meu deixa eu ver esse perfil lá, nossa, tem 20 mil seguidores, deve ter alguma relação ali tem, você pressupõe pelo menos tempo, né? Eu separei também isso daqui que assim, já finalizando, que é o mapeamento do Rio de Janeiro, foi feito pelo Adriano Belisário, que é uma pesquisa muito legal de cartografia, carioca, programador também. E ele fez um apanhado de todos, é um site que tem um apanhado de todos os mapeamentos todos não, né? Uma grande quantidade, uma quantidade grande de mapeamentos feitos no Rio de Janeiro. E aí tem alguns que são bem culturais também, é bem legal assim ver. E para quem tiver interesse, é um grupo aberto no Telegram, né? Não tem tido muita atividade, mas enfim, tá ali e é possível também editar uma proposta colaborativa, assim como o Wikipedia. E aí tem vários mapas aqui só sobre a cidade. Guia Cultural de Favela, e são de várias iniciativas, né? Teve uma época, 2 anos atrás, que rolaram várias iniciativas de mapeamento, então a gente tem várias coisas aqui, né? Vários projetos. Guia Cultural de Favelas, rede de rodas de samba, pontos de cultura da Baixada Fluminense, mapa de coletivo de mulheres, mapa musical, mapeamento de saraus, mapa de cultura do MIC. Eu vou entrar aqui, o mapeamento de saraus, eu tive a felicidade de participar da produção dele, junto com o pessoal da Morfo Produções, que eles fazem o sarau de escritório também. E aí, ele foi bem legal, assim, porque ele é conjugado, ele é um mapa, ele não está atualizado agora, mas ele é um mapa conjugado com um infográfico. E aí, uma constatação maneira que rolou, assim, além da constatação de ver a quantidade de saraus, né, que estavam acontecendo na cidade, que era uma coisa que não estava sendo tão esperada, é que, ao contrário do que se esperava, pelo menos no senso comum, a maioria dos saraus do Rio de Janeiro estão na Zona Norte, né, na época do ano 28, etc. Aí a gente acredita que talvez agora tenha menos saraus, assim, de maneira geral. E aí tem uma série de infográficos aqui em relação a isso. E aí a gente tentou bater alguns dados, assim, que era a análise que eles fizeram, que a gente fez um formulário, né, dos produtores dos saraus cadastravam, e 100 saraus desses 133, de 133, 100 nasceram depois de 2013, né, junho de 2013, teve uma votação política e tal. E aí é legal, e 41 saraus acontecem em área pública. Todos os saraus tinham comunicação pelo Facebook na época, assim. E todos os 72 aconteciam pelo menos uma vez por mês. E é aqui na parte de baixo você pode cadastrar.
Quanto tempo a gente tem? Eu queria finalizar com a gente fazendo uma proposta de fazer conjuntamente um mapeamento. Assim. Vou mostrar uma tecnologia aqui que é do Google mesmo, que eu acho que é um mapa que normalmente mais se utiliza. Né? Tem outros ali no mapeamento do Sarauzo. A gente utilizou outra tecnologia que é o Leaflet, que é um mapa open source, que todo mundo pode usar e contribuir. O do Google, enfim, é uma empresa privada, tem algumas limitações depois de tantos acessos de você... tantas consultas você tem que pagar. Então, se você vai fazer alguma coisa de grande porte, assim, local, é bom, mas se você for fazer uma coisa comercial grande, você vai ter que começar a pagar. Se eu for fazer, no caso, a minha intenção de fazer sebos do Rio de Janeiro, que tem a ver com o meu trabalho, médio porte, será? Eu acho que é médio porte, assim. Eu estou passando a informação não muito correta, porque eu não lembro exatamente onde eles fazem a cobrança. Mas eu acho que é só se for uma consulta muito grande em tempo real, de localização, uma coisa assim. Mas pode fazer sem medo que... E você pode utilizar mais ou menos a estrutura que eu vou mostrar aqui agora, vai funcionar perfeitamente. É o Leaflet. Leaflet, eu não vou mostrar. Leaflet. Foi o que a gente utilizou. Esse aqui. É o open source. Ele tem uma carinha diferente do Google, mas isso aqui é o que a gente chama de... em inglês são tiles, são as camadas, né? Você pode mudar esse estilo. Tem vários estilos possíveis para a utilização disso. Então, mesmo no Google, eu vou mostrar aqui quando a gente for fazendo. A gente pode escolher vários estilos. Tem o satélite, esse daqui, menos colorido, tem uns que imitam cartografia e tal. Bom, então vamos lá, criando o nosso mapa. Aí o nome desse serviço agora é novo, não sei, deve ter menos de 4 anos, tem com certeza, que é o My Maps do Google, que aí ele funciona como se fosse um Docs do Google, né, que a gente consegue criar um mapa nosso. Depois a gente consegue exportar também esse mapa, através do que a gente chama de iframe, que é botar um site dentro do outro, se você estiver fazendo um projeto, um site seu, por exemplo, fez o site desse mapa de sebos do Rio. Você consegue pegar esse mapa que você fez aqui e botar lá dentro. E aí o My Maps do Google, assim, ele é feito justamente para você não saber programar e fazer, o que é ótimo, assim. Porque também quando fica muito na mão de programação, as coisas ficam muito restritas, né? Deixa eu botar. Bom, esse aqui, a gente só digitar no My Maps, aí ele vai entrar esse serviço aqui. Bom, aí você começa com... Eu já estou logado, né? Ele provavelmente vai pedir para você logar uma conta do Google, tá aqui meu avatar. E aí começa a não há mapas seus, né? Vamos criar um aqui rapidinho, só clicar no mais. Bom, aí abre essa janela aqui. Bom, aí aqui ele tem uma base, né, que ele sugere logo de cara, que esse aqui é o clássico dele, de mapas, né? E aí aqui ele tem umas configurações. Ali em cima tem... depois a gente pode ver mais a fundo. Tem uma parte ali pra gente procurar algum local especificamente. E aí a gente tem duas formas, assim que a gente cria o mapa, a gente já tem um mapa, a gente começa a querer colocar sinalização, né? Onde são esses pontos, de fato. E aí tem duas possibilidades. Por exemplo, no sarau do escritório, eles já tinham feito, que foi aquele mapeamento de saraus que eu comentei, eles já tinham uma base de dados, assim, eles já tinham cadastrado uma série de saraus, cento e já não sei quantos, eles só queriam importar isso e transformar num mapa. Então, às vezes, você já tem essa estrutura, essa tabela, né? Cerco tal, rua tal, não sei o que, rua tal. Então, a gente só tinha que adaptar isso. Então, ele te dá a possibilidade aqui de importar um arquivo.
E ele também te dá a possibilidade de você colocar manualmente. Então, vou tentar botar, ver se eu consigo já botar um manualmente. Se não conseguir botar já manualmente, a gente cria um... Exatamente. Isso. Vou criar um exemplo aqui. Vamos procurar um CCBB. Sim. Aí eu vou mostrar como. Primeiro a gente cria isso aqui só com a mãozinha, o marcador. Vem aqui, ó, cliquei no marcador, como o Fábio falou. Você só coloca aqui, ó. Pronto. Aí ele abre essa janela. Qual é o nome disso que você quer dar? Vou botar de CCBB. Então vamos supor que... E você pode botar uma descrição, né? Centro Cultural, blá blá. Então vamos supor que eu esteja fazendo um mapa de centros culturais do Rio de Janeiro. Então eu já cadastrei aqui o CCBB. E aí, conforme eu saio, já tem um ponto fixo aqui. Essa é a forma manual. Chegou lá, clicou. Mas, tenho 130 e tantos pontos para cadastrar. Aí eu aconselho fazer da seguinte forma. Que é até uma forma que potencializa a gente fazer até uma coisa colaborativa. Vou explicar por que depois. Tem como botar foto nessa descrição? Então, eu acho que não. Tem, verdade, aqui. Fotinha. Tem editar, estilo. Aqui eu acho. Exatamente. Isso é muito legal, porque isso era tudo feito com programação e demorava tempo. Agora você tem uma possibilidade bem maneira de. Posso fazer uma perguntinha? Sim, claro. Não sei se você está vendo nesse contexto que você está apresentando. Se eu quiser deixar interativo minha localização, eu abri o mapa e em tempo real ele vê onde eu estou, logicamente eu estou com o GPS. Então, esse do tempo real que eu acho que aí começa a problema, assim, mas é um pouco mais complexo. Eu acho que eles quiseram disponibilizar um serviço básico. Se bobear, tem até ali, se a gente futucar, vai achar alguma coisa. Mas eu acho que a princípio eles disponibilizaram só um serviço básico, assim. Eu acho que é esse que fica mais caro, que eles começam a cobrar. Que é quando você... Porque aí você vai ter serviço, por exemplo, como o Waze, né? Como a galera que se localiza comercialmente, através do GPS. Eu acho que é esse que tem cobrança, se eu não me engano. Bom, aí eu vou botar aqui vermelhinho, só pra gente... Que foi o que a gente fez, né? Naquele mapeamento Saraus, Zona Norte tinha uma cor, Zona Sul tinha outra cor. Isso facilita a compreensão, aquela parte do design que a gente estava falando, né? Bom, isso aqui, cadastrei o mapa. Vamos lá. Agora eu vou apagar... Não sei se precisa apagar esse. Tá... Bom, e ele trata como camadas, né? Camadas de dados, assim. Então, eu fiz uma primeira camada que tem... Que é a camada sem título, eu posso dar o nome dela. Vamos supor que... Por que isso acontece? Vamos supor que eu quero fazer um mapa que tem várias vertentes. Tipo aquele que a gente viu do Twitter, que tem hashtags e eu posso desmarcar. Tem palavras, eu posso desmarcar. Então, é como se cada uma daquelas ali fossem camadas. Posso marcar, posso apresentar elas, não posso apresentar. Então, a gente fez uma primeira camada que só tem um pinzinho, que é o CCBB, que é a laranja. Bom, aí eu vou usar agora essa possibilidade de importar, né? Que a gente, quando a gente lida com um banco de dados maior, a gente tem cadastrado, você falou que quer importar de outro lugar. Então, vamos lá, vou importar. E aí você pode usar esses tipos de arquivos, né, para jogar aqui dentro. CSV, se você tiver Excel, o Excel salva em CSV. SX, que é o próprio do Excel. E eu vou ensinar para vocês como é que se formata isso, para ficar direitinho e puxar direito. É o seguinte, eu não vou criar vou criar online, no Google Drive, né, vou lá no Drive e vou só importar. Então eu vou criar uma planilha lá. Vem aqui em novo. Planilhas Google.
E aí eu vou botar aqui mapa teste. Aí a gente tem que começar criando uma tabela. Qual é a tabela básica? Aí agora a gente vai chegar no conceito principal, assim, de mapeamento. Depois disso, basicamente não precisa de mais nada técnico. É o seguinte, como que as coisas se localizam no mapa? A forma tradicional que a gente tem para as coisas se localizarem no mapa, desde a época da navegação, tal, desde cartesiano, é coordenadas, né? E aí a longitude e latitude, que se baseia no Equador e no meridiano de Greenwich. Então, de acordo com os ângulos. Então a gente tem um número para cada parte, né? Um cruzamento entre longitude e latitude para cada parte do que a gente tem localizado no mapa. Como é que eu sei a longitude e a latitude de um espaço? A gente já vai ver. Mas basicamente o que a gente tem que fazer a princípio é o seguinte. A gente precisa de longitude, latitude e o nome dessa minha marquinha. Eu botei a minha marquinha ali com o nome do CCBB. Aqui a gente também vai querer botar, vai sinalizar pelo menos um nome para elas. Então eu vou botar aqui, ó. Criar o início de uma tabela, vou botar. Bom, eu botei nome, latitude e longitude, tá? Esse é o básico que a gente precisa para fazer um mapa. Aí, eu vou agora querer inserir aqui, por exemplo, minha casa. Não, seria Caixa Cultural. Vamos lá, Caixa Cultural Rio de Janeiro. Vamos lá no Maps. Aí aqui está o grande lance assim, da gente localizar, fazer esse mapeamento. Está aqui Caixa Cultural. Foi, localizou. Aí o que acontece? Aqui está a grande ajuda. Existem outros serviços que a gente pode consultar e tal, mas aqui é muito rápido, muito fácil. Aqui no endereço, na URL, tem a latitude, vocês estão vendo? Menos 22 ponto, uma série de números, vírgula, menos 43 ponto, uma série de números. Do lado ele tem 17Z, esse é o zoom que ele está, né? Essa série de números aqui importa bastante porque é muito sutil a variação, né? Então, assim, como a gente está falando de um mapa global, se a gente bota um número a mais e um número a menos, a gente vai sair lá daqui sai lá em Nova Iguaçu. Então, é legal a gente sempre respeitar, então a gente pode usar essa parte aqui para colar. Então, eu vou pegar aqui, ó, tem que ser, existe uma diferença grande também entre ser menos e mais, né? Então eu peguei aqui o primeiro menos, essa caixa cultural, botei aqui, latitude. Vou colar assim aqui. Bom, ele tem uma questão de formatação, mas isso é específico da tabela aqui do Sheets. Ele não identifica isso como uma latitude e longitude. Aí a gente, essa é a parte mais chatinha, a gente tem que formatar esse número. Então vamos lá, vamos fazer junto. A gente vem aqui em formatar. Ele identifica como se fosse... Ele não sabe que a gente está falando de longitude e latitude, né? Então ele acha que esse menos 22, alguma coisa, ele acha que a gente está falando de menos algum... Porque tem uma questão também da notação americana e da notação nacional. Então, eu vou formatar, botar aqui número. Assim, essa é a parte mais chata, eu acho, que pode gerar mais confusão. Mas, enfim, pega meu e-mail se você quiser tirar dúvida também. Tem tutoriais também. Né? Vamos lá, eu vou usar essa daqui, ó. Então era 22 ponto, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não identifico. 22, pronto, foi. Você basicamente assim, voltando novamente, porque essa é a parte mais chata mesmo. Formatar, número, e aí você escolhe uma opção aqui, tem mais formatos. Se você ficar na dúvida, pode ir formato de número personalizado, e aqui ele tem várias possibilidades, ó. A gente só precisa de um que respeite as primeiras duas casas, né?
vírgula, o resto. Bom, usei aqui. Aí eu vou usar uma forminha que a gente agiliza esse processo para não precisar formatar todos. Você pega aqui nesse cantinho e arrasta, e agora todos eles pegaram a mesma formatação. Então vamos lá, vamos ver se deu certo. Agora eu preciso pegar outra parte. Você não pode colar direto, tem que colar especial, colar apenas valores. Não está indo. Foi. Só que ele foi com a vírgula lá no final. Vou tentar consertar usando ponto. Vamos ver se ele respeita. Não respeitou. Foi. Beleza. Chato. É a parte mais chata. Mas a gente pode ter em mente aqui, longitude e latitude tem duas casas decimais na frente, vírgula, alguma coisa. Então a gente tem que lutar para isso ficar assim, nessa formatação. Senão ele não identifica e vai identificar errado. Ele vai ler exatamente isso. Então vou botar aqui o nome, caixa cultural. Não, ele não vai pegar endereço. Tem que ser sempre latitude e longitude. Ao menos que você arranje alguma forma conversora e tal. Foi, tá? Eu fui meio errado aqui. Foi, o nome caixa cultural. Então o que ele vai olhar? Ele vai tentar identificar logo de cara que ele tem uma programação. Ele vai olhar, ó, vou respeitar a primeira parte aqui como se fosse a parte de cima da tabela, né? Então ele vai ver que tem nome, latitude e longitude. Esse nome vocês podem botar da forma que vocês quiserem. E aí tem o nome identificado aqui e duas marcações. Pronto, está feito. Aí você pode ir completando, né? Pode ir botando aqui a lista de sebos do Rio de Janeiro. Fui lá, vi o endereço, coloquei o outro. Nome, latitude e longitude. Nome, latitude e longitude. Até que você tenha uma lista que compreenda onde você quer chegar. Então, aí voltando lá. Mapa teste. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu criei lá no meu Drive essa tabela. E agora eu peguei aqui Bom, aí ele começa a processar, vamos ver se vai dar certo. Aí ele identificou, porque ele lê a primeira linha e ele fala, ó, essa primeira linha ela pauta as coisas, né? Então ela articula a tabela. Aí ele está perguntando aqui, ó, a latitude é igual a latitude? Sim. A longitude é igual a longitude? Sim. Nome, depois a gente vê o que é. Continuar. Ó, escolher uma coluna para identificar seus marcadores. É o nome, né? A única identificação que eu coloquei. Conclui. Então está carregando. Pronto. Deu errado? Deu. Foi o arquivo teste. Eu botei o bar do Mamo e Marina da Glória. Super aleatório, né? Mas é quase um centro cultural também, não, o bar do Mamo. Tá, foi isso. É isso, exatamente, a mesma coisa. Vou pegar o correto então agora. Bom. Adicionar camada. Ficou claro, né? Então é isso. Eu posso colocar tipo, dentro dos nomes de sebo. Pode, a gente não. Só fazer esse processo de fazer essa conversão para o mapa. Sim, exatamente. Mas não só o nome, é muito importante botar latitude e longitude, que na verdade o fundo é o que ele entende, latitude e longitude. E a latitude, só lembrando, assim, só caso tenha alguma dúvida em casa, ela é esse númerozinho aqui, que sempre que você entrar no Google Maps, vai ter esse número relativo a alguma coisa, qualquer área que você tiver. A única coisa que vai variar é o zoom que a gente dá, que é esse númerozinho aqui. Então se eu mudar esse zoom aqui, eu vou jogar ele para menos 1, vou jogar ele para 17, vou jogar ele para 12. Ele vai só puxar. Não respeitou.
voltou para 17. É porque o que acontece? Não adianta só eu mudar o zoom aqui, porque ele tem outros parâmetros. Esse parâmetro aqui, da quantidade de números, é exatamente para essa distância. Não adianta só mudar ali. Mas quando você está programando, fazendo de um jeito mais código, sem ser dessa forma que a gente está fazendo, você consegue setar o zoom. Daí que as pessoas conseguem controlar da onde... Ah, então no meu mapa, onde que está o zoom que a pessoa vai ver? Porque, teoricamente, eu podia também botar um marcador ali da minha casa e o cara vê lá Brasil, ele tem que dar onde chegar. Então, existe um controle sempre maior que você consegue fazer pela programação, mas que ótimo que a gente tem uma ferramenta agora que não precisa desse conhecimento de programação para fazer, que, enfim, torna tudo mais fácil, menos engessado. Eu acho que é isso, assim, vocês têm alguma dúvida sobre... Pode continuar, colocar a quantidade de números, dos nomes que você quiser, assim, ele suporta, enfim, infinitos ali, camadas e tal. Fiquem à vontade também para... Eu vou botar meu e-mail aqui, se tiverem alguma dúvida, quiserem enviar, falar, tentei fazer um mapa, não estou conseguindo passar desse ponto, vou botar aqui. Aqui, se alguém quiser tirar foto, sei lá, caso tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato depois e for fazer seu mapa, pode ficar à vontade e até conversar sobre aquela conversa que a gente estava tendo no início, sobre outras possibilidades de visualização de dados, como que a gente consegue rastrear. Se também, se tiverem alguma dúvida agora, mais alguma, acho que a gente foi conversando. Através com dados, nomes de pessoas e os nomes que são saber que pelo contexto, tem nome das empresas, você consegue mostrar aquela número de relacionamentos? Sim, o que eu aconselho é o próprio Geth, né? Eu vou mostrar algumas agora. Geth, que é essa, que é aquela do Facebook. Esse é um software, você baixa ele. Você baixa ele, você importa uma coisa de dados e ele faz essas associações aqui. Só que ele é um pouquinho chato, às vezes tem que buscar uns tutoriais e tal, pode ser um pouco mais chato. Tem um que é muito utilizado por jornalista e tem muita gente que fala que é muito fácil, assim, que é o... Muito fácil não, né? Sempre tem uma lógica de... É o RAW. Raw Graphics. Isso. Aí dizem que esse aqui é melhor, nunca usei, né? Eu nunca tentei com esse especificamente. Geralmente é mais com dentro de JS, que é mais de programação. Mas dizem que se você sobe uma... A lógica é sempre essa, né? Você sobe um banco de dados, que é onde você quer trabalhar, quer visualizar melhor, e isso vai sendo trabalhado. E aí ele faz esses diagramas aqui, que eu acho que é justamente que você estava... Vários jornalistas dizem, você sobe aqui sua tabela, e ele vai tentando interpretar. Aí tem uma série de possibilidades aqui. Aqui, uma série de possibilidades. E ele tem também essa parte de learning. Que ele vai mostrando um pouco aqui, tem introdução, como você vai... Tem gallery. Tem aqui. São todos os projetos já feitos com ele. Muita coisa legal, né? Então esse, assim, dos que eu li até hoje, que tem uma parte legal, assim, pra gente pegar um banco, fazer, acho que o RAW é o mais legal, assim.
mas tem outros também. Alguém tem uma dúvida? Então, obrigado, valeu por estar aí.